Oi, gente! Estamos aqui no nosso segundo episódio do Talk Show da Nutrientes para a Vida, com dois grandes convidados, Walter Casarim, que é agrônomo e coordenador geral da Nutrientes para a Vida, e a doutora Paula Pires, endocrinologista. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Eu tenho uma grande satisfação de estar participando desse segundo episódio e tendo aqui ao nosso lado uma fera no assunto, né? Muito obrigada, gente. E conta um pouquinho, doutora Paula, sobre a sua atuação profissional hoje e o pessoal vai entender o porquê que você foi convidada para estar aqui com a gente. Oi, gente, eu sou endocrinologista, atuo exclusivamente no meu consultório, então atendo todos os dias muitos pacientes, principalmente com obesidade, diabetes tipo 2, síndrome metabólica, crianças, adolescentes e idosos. E adoro estudar sobre medicina do estilo de vida e entender melhor como um estilo de vida saudável pode prevenir as principais doenças crônicas que a gente tem hoje em dia. E é exatamente por isso que a Paula está aqui com a gente hoje nesse bate-papo, muito nutritivo, inclusive. Bom, o Walter, ele é o grande especialista em cuidados, em tratamento de solos. Para entender toda essa logística do nosso tema de hoje, você cuida do solo para que a gente consiga prescrever bons alimentos, bons nutrientes e a Paula, como médica, consiga tratar e prevenir doenças que afetam a nossa população. Walter, conta um pouquinho dessa importância de cuidar, de tratar o solo brasileiro para a saúde da população. Bom, o nosso solo é um solo pobre, carente de nutrientes e nós precisamos entregar para vocês um alimento que esteja dentro da expectativa de nutrientes que vocês vão estar passando para os seus pacientes. Então, nós cuidamos muito bem do solo, nutrimos muito bem o solo para gerar alimentos bem nutritivos, no seu potencial máximo, tá? E aí sim, tudo aquilo que vocês forem, o objetivo que vocês têm com os pacientes seja alcançado. É exatamente isso. Agora, doutora Paula, conta um pouco, na sua visão, na sua prática, como é tratar a obesidade ou as doenças crônicas e qual a associação dessa nutrição com a perspectiva e o prognóstico dos seus pacientes? Bianca, aqui no Brasil, mais da metade da população está com sobrepeso. Em outros países, por exemplo, México, Estados Unidos, a gente já tem 70% da população acima do peso. É um dado muito alarmante. Muito. E assim, de cada 6 pessoas, pelo menos uma já tem diabetes tipo 2, que é o diabetes associado ao ganho de peso. Então, ao longo da evolução, dos anos, o que aconteceu? Da desnutrição, a gente evoluiu para a obesidade. Então, a população está muito acima do peso. E, basicamente, esse fenômeno aconteceu, assim, a gente tem muitas explicações, um quebra-cabeça muito complexo, que a ciência ainda nem sabe quantas peças possui, mas a gente sabe que o fato dos industrializados, dos alimentos pouco nutritivos, das pessoas terem diminuído muito o consumo do alimento mais in natura, mais saudável, até por conta do industrializado muitas vezes ser até mais fácil, prático, acessível, mais barato, isso contribuiu muito por esse ganho de peso. Então, assim, estimular toda a população a comer comida de verdade, a comer mais simples, a comer uma comida que tenha um poder nutricional alto, faz muita diferença para controle desse ganho de peso aí populacional. Por isso, gente, que nutricionista, endócrino, e agora agrônomo são um trio, não é nem uma dupla mais, é um trio muito importante aí para a gente levar mais saúde para a população. E é fato que a população consome menos vegetais do que seria recomendado. Então, essa atenção é também para esse consumo adequado. Eu falo que a dieta inclusiva é quando você agrega mais nutrientes na forma de alimentos in natura, principalmente frutas, verduras e legumes, e consequentemente você diminui o consumo das indulgências, você diminui o consumo de açúcar, de gorduras em geral, Então, essa atenção na hora de escolher os alimentos, na hora de montar o cardápio, e principalmente as mães, donas de casa, todo mundo que esteja interessado em cuidar melhor da nutrição, é importante essa atenção e a prevenção. A gente cuida dos sintomas, das doenças, mas o importante é a gente olhar o que a gente pode fazer hoje para prevenir diabetes, obesidade, hipertensão, doenças do coração e até mesmo alguns tipos de câncer. Bom, quando a gente fala em falta de nutrientes do solo,
é com você. Quando a gente fala de falta de nutrientes da saúde humana, é comigo e com você. Quando falta nutriente no solo, conta o que acontece com os nossos vegetais. Bom, normalmente nós vamos ter um problema muito sério, que é produzir alimentos de má formação, que normalmente a gente vai descartar, a gente vai jogar fora. É o desperdício que acontece aí. Que é muito, que acontece bastante, né, Muito, Walter? muito. A quantidade que nós jogamos de alimento fora é enorme. Uma coisa assim enorme. E no mundo acontece isso, né? E ele já vem desde lá da formação do alimento no campo, depois do transporte e depois no armazenamento. Né? Então, se a gente tem um alimento que não está bem nutrido, bem formado, nutricionalmente, ele vai chegar com grandes problemas. É como se fosse uma maratona aí, né? Uma corrida, né? O alimento também quer chegar lá no final da cadeia bem. Né? É a mesma coisa a pessoa que está bem nutrida. A gente quer viver mais e melhor, ela né? quer não chegar é só no viver final mais. da vida com qualidade de vida. O alimento é igual. Então, a carência nutricional vai provocar, de algum momento, ele se perder por meio do caminho e a gente vai estar jogando fora água, nutrientes, um monte de coisa, trabalho, tempo do produtor. Né? Então, é importante, antes de começar o cultivo, ter um bom planejamento para saber o que está faltando e aí sim ser aplicado para ter um bom produto sendo produzido. Né? E quais seriam as deficiências nutricionais que você mais vê na sua prática clínica que impactam na saúde de todos nós? No consultório, Bianca, eu acho que eu vejo principalmente deficiência de cálcio, né? Porque eu vejo muito paciente, os mais idosos, pacientes, mulheres na menopausa com osteopenia, osteoporose. Então, muitas vezes com a ingesta de cálcio muito baixa. Deficiência de ferro, deficiência de zinco, deficiência de magnésio. A gente sabe que mais ou menos 40% da população só consome a quantidade de magnésio recomendada. E a gente está com muito mais atenção hoje para o magnésio, inclusive, Muito. né? O magnésio ele é responsável por ser cofator de pelo menos 300 enzimas que são responsáveis por várias atividades bioquímicas dentro da célula. Né? É responsável pelo crescimento, pelo desenvolvimento. O magnésio ajuda muito na saúde cerebral, dos músculos, tanto que a gente até suplementa hoje em dia para ajudar no sono à noite. Exatamente, pelo relaxamento muscular, né? E o magnésio é um dos ingredientes, dos nutrientes utilizados nos fertilizantes, né? Interessante isso que a doutora Paula está falando, porque a principal função do magnésio na planta, ele faz parte da molécula central da clorofila, que é o processo fotossintético da planta. Né? A planta ela só consegue produzir se fizer a fotossíntese. A gente aprendeu isso lá no 4º ano primário. Né? Então, a gente tem visto isso também dentro da agricultura, uma deficiência de magnésio muito grande. E que vem repercutindo na saúde da população brasileira. A gente vai vendo como a cadeia ela se completa. Se está faltando no alimento, vai faltar nas pessoas. Se você me permite só fazer um parênteses, né? A gente está comentando do cálcio. O cálcio ele é um elemento também faltante no nosso solo, então nós aplicamos calcário como fonte de cálcio. E esse cálcio que vai estar no capim, que o gado vai comer e que vai para o leite, vai, né, para a carne. Então, existe toda uma sequência, né, que começa lá de trás no solo e que vai chegar nas pessoas. Se eu tenho um solo deficiente, nós vamos ter pessoas também deficientes. É fantástica essa cadeia alimentar, né? E é por isso que eu, como nutricionista, estou representando aqui, junto com o Walter, agrônomo, e a doutora Paula, endocrinologista, falando aí de toda essa cadeia, a importância desse cuidado do solo, do uso adequado de fertilizantes, desse tratamento para que a gente tenha alimentos mais ricos, mais densos nutricionalmente e que contribuam para a prevenção e também o tratamento de algumas doenças crônicas. Walter, e é possível a gente tornar esses alimentos vegetais mais ricos nutricionalmente? Sim, isso já é feito hoje através da biofortificação. A gente tem bons exemplos disso. Na Turquia, eles enriquecem o grão de trigo com zinco. Aqui no Brasil, nós temos feijão, várias variedades de feijão que são enriquecidas com ferro. Então, é extremamente possível, eu acredito que isso seja muito benéfico depois para o trabalho junto à população.
E no seu consultório, como é que você vê essas deficiências? No consultório eu acabo atendendo muito baixa estatura, né? E a gente sabe que o zinco é super importante para o desenvolvimento e crescimento das crianças. O ferro para a prevenção de anemia, evitando fadiga, queda de energia, tão importante, né? Hoje em dia todo mundo trabalhando tanto e precisando ter muita energia. E sabe um assunto também que eu acho muito importante falar, Bi, das fibras. Porque assim, quais são as maiores fontes de fibra? São os vegetais e os legumes, né? A gente sabe que 10% da população apenas consome a quantidade de fibra recomendada. E que hoje, comer fibra na quantidade certa pode prevenir câncer de intestino, que está super prevalente, está muito associado à obesidade, câncer de mama e ainda melhorar o funcionamento intestinal. E que não é fácil comer o tanto de vegetais que a gente precisa para ter as fibras, por isso que é importante os vegetais bem apresentados, né, para ser suculento, para a pessoa ter vontade de comer. Ser apetitoso. Ser apetitoso, porque é realmente uma grande quantidade. Para você bater a meta da OMS de fibras, é como você falou, aquela regra dos 5, né? 5 frutas, 2 legumes, pelo menos todos os dias, quase ninguém consegue. Que é o 5 a day, né? Que é o 5 a day, é os 5 vegetais por dia aí, né? Aí você pega um tomate que não tá bonito, você não quer comer, não adianta. Agora, é fato que a nutrição e a densidade nutricional associada a um estilo de vida saudável contribui para a prevenção e o tratamento de algumas doenças crônicas e, sobretudo, para a prevenção e tratamento da obesidade. Quais são suas recomendações para a prevenção de doenças causadas pela deficiência de nutrientes? Olha, Bianca, o que eu falo para os meus pacientes todos os dias no consultório: consuma vegetais e legumes em todas as refeições. Tem gente que acha estranho, fala assim, mas até no café da manhã? Eu falo, até no café da manhã. Vai comer um pão integral? Coloca um pouquinho de tomate, não tem problema. Quem sabe uma pasta de grão de bico, né? Que aí você já coloca uma leguminosa logo no café da manhã. No almoço e no jantar, o que eu recomendo? A pessoa pensar no prato dela, sempre com aquela regra da OMS, que metade do prato tem que ser de vegetais, legumes, saladas. Porque o que acontece? O prato do brasileiro, o que é o principal no prato do brasileiro? É a carne. Tanto que fala, mistura, né? Aquilo ocupa o prato inteiro. Isso não é legal, porque aí você falta algum nutriente. Então, metade do prato, legumes, vegetais, folhas. E aí a outra metade a gente vai dividir, mais ou menos do tamanho da palma da mão. Uma proteína animal, né? Carne, peixe, frango, ovo. Um quarto ali de carboidratos, então arroz integral de preferência, um macarrão integral, uma batata. E no outro cantinho ali, mais um quarto, aí você coloca as proteínas vegetais. Então, as leguminosas, feijão, grão de bico, lentilha. E assim, o seu prato fica completo, colorido, com pelo menos 5 cores aí diferentes. E aí você garante que todos os nutrientes, vitaminas e minerais que você precisa tá lá, em todas as refeições. Eu costumo falar que muito mais do que você exclui, mais importante é o que você inclui. Então, nosso convite aqui é justamente você incluir mais vegetais no seu dia a dia e, como a doutora Paula falou, já começa no café da manhã. Pode ser fruta, pode ser vegetais como tomate, cenoura, grão de bico, por exemplo, na forma de pasta. Ou seja, use sua criatividade e a oferta de alimentos in natura que nós temos à disposição para que sua alimentação e para que sua vida seja melhor nutrida. Gente, essas informações são fundamentais para a nossa saúde. E por isso, não esqueçam de curtir, comentar e, sobretudo, compartilhar com amigos e familiares para que todos tenham acesso a essas informações tão relevantes.